Você já percebeu que toda vez que você decide jejuar, pensamentos específicos começam a aparecer na sua mente? Não são pensamentos aleatórios. São os mesmos pensamentos, no mesmo padrão, na mesma sequência. E aqui está o que ninguém te conta. Esses pensamentos não vêm de você. Eles são plantados estrategicamente pelo inimigo nos primeiros 30 minutos, depois que você toma a decisão de jejuar. Porque o diabo sabe algo que a maioria dos cristãos não sabe. Jejum não é uma disciplina espiritual comum. Jejum é a única prática que força seu corpo a obedecer ao seu espírito. É a única coisa que inverte a hierarquia da queda. Desde o jardim do Éden, a carne domina. O corpo dita as regras. Os desejos físicos controlam as decisões. Mas quando você jejua, você declara guerra contra essa ordem. Você está dizendo: meu espírito governa, meu corpo obedece, e eu decido quando ele come. E isso aterroriza o reino das trevas. Porque um crente que domina a própria carne é um crente que o diabo não pode controlar. Então a estratégia dele é simples: fazer você desistir do jejum antes mesmo de começar. E ele faz isso plantando 5 pensamentos específicos na sua mente. Quando você reconhece esses pensamentos, quando você identifica o padrão, você já neutralizou 50% do ataque. Então vamos expor cada um deles agora. Antes de continuarmos, deixe eu te fazer uma pergunta. Por que é que a maioria dos cristãos desiste do jejum nas primeiras horas? Não é fome física. Porque fome física só começa a incomodar depois de 12, 16 horas. É guerra mental. É bombardeio de pensamentos que começam no momento exato em que você declara: vou jejuar. E aqui está o padrão universal. Todo cristão que já jejuou, de qualquer denominação, de qualquer país, enfrenta os mesmos 5 pensamentos. Isso não é coincidência. É estratégia demoníaca sistemática. O diabo não desperdiça munição. Ele usa o que funciona. E esses 5 pensamentos funcionam em 90% dos casos. Mas quando você vê o ataque vindo, ele perde o elemento surpresa. E guerra sem surpresa é guerra pela metade. Então vamos ao primeiro pensamento. Você não precisa jejuar para ser espiritual. Esse pensamento aparece disfarçado de teologia sólida. Ele soa até correto no início. Parece que está te protegendo de legalismo. Parece que está te lembrando da graça. Mas escute com atenção o que está por trás dessa frase. O inimigo não está dizendo que jejum é errado. Ele está dizendo que jejum é desnecessário, opcional, dispensável. E se ele conseguir te convencer disso, você nunca vai jejuar. Por que você faria algo desnecessário que envolve desconforto? Mas aqui está a verdade bíblica que destrói essa mentira. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Não disse se jejuardes, disse quando jejuardes. Quando? Isso significa que Jesus assumiu que jejum seria parte normal da vida do discípulo, tanto quanto oração, tanto quanto leitura bíblica. Ele não disse, se você sentir vontade de jejuar. Ele disse, quando você jejuar, faça assim. É mandamento disfarçado de instrução. E mais. Em Mateus 17, 21, Jesus disse algo ainda mais direto. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem níveis de batalha espiritual que oração sozinha não resolve. Existem fortalezas demoníacas que só quebram quando você adiciona jejum. Então não, você não precisa jejuar para ser espiritual. Mas você precisa jejuar para operar no nível de autoridade que destrói certas fortalezas. Você precisa jejuar para acessar dimensões de poder que a carne bloqueia. E o diabo sabe disso. Por isso ele planta o pensamento de que jejum é opcional antes mesmo de você começar. Agora vem o segundo pensamento. Você pode começar amanhã, ou na próxima semana. Esse é o pensamento da procrastinação espiritual. E ele é perigoso porque parece razoável. Parece que você está sendo sábio, planejando melhor. Mas aqui está a verdade. O melhor momento para jejuar é sempre agora, porque amanhã o mesmo pensamento vai aparecer. E na semana que vem, ele vai aparecer de novo. Procrastinação é a ferramenta favorita do inimigo porque ela te mantém em movimento sem te levar a lugar nenhum. Você está sempre planejando jejuar, mas nunca jejuando. E enquanto isso, as fortalezas continuam de pé.
As batalhas continuam perdidas. A carne continua dominando. Deixa eu te mostrar algo. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3 diz: Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo. Então, jejuando e orando, lhes impuseram as mãos e os despediram. Note o padrão. Eles estavam jejuando quando o Espírito Santo falou. Eles jejuaram de novo antes de liberar a ordem. Jejum não foi planejado para a hora certa. Foi praticado como estilo de vida. Porque eles sabiam que decisões espirituais exigem clareza espiritual. E clareza espiritual vem quando a carne está em silêncio. Então, toda vez que o pensamento pode ser depois aparecer, reconheça a fonte. Não é sabedoria. É sabotagem. Não é prudência. É procrastinação demoníaca. O terceiro pensamento é ainda mais sutil. Você tem problema de saúde. Você não pode jejuar. Esse pensamento usa o medo como arma. E ele é eficaz porque parece que está te protegendo. Parece que está sendo responsável com o seu corpo. Mas escute o que está acontecendo aqui. O inimigo está usando a própria criação de Deus contra você. Ele está pegando o seu corpo, que foi feito para ser templo do Espírito Santo, e transformando ele numa desculpa para a desobediência. Agora, atenção. Eu não estou dizendo que você deve jejuar de forma irresponsável. Se você tem diabetes tipo 1, se você tem condições médicas sérias, você adapta o jejum. Você jejua de redes sociais. Você jejua de televisão. Você jejua de uma refeição em vez de todas. Jejum não é suicídio espiritual, mas na maioria dos casos, quando esse pensamento aparece, não é condição médica real. É medo disfarçado de prudência. É o inimigo usando a possibilidade de fraqueza para te manter forte na carne. Porque aqui está a verdade. Jejum vai te fazer sentir fraco fisicamente. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. A palavra subjugo no grego é upopiazo, que significa literalmente golpear, forçar a submissão. Paulo está dizendo: eu bato no meu corpo até ele obedecer. Isso não é abuso, é autoridade. Não é punição, é posicionamento. Você está lembrando ao seu corpo quem é que manda. E sim, ele vai reclamar. Mas reclamação da carne não é sinal de que Deus está contra você. É sinal de que você está finalmente no controle. Agora, os dois últimos pensamentos são os mais perigosos. Porque eles não aparecem antes do jejum. Eles aparecem durante. E eles atacam no momento de maior vulnerabilidade. Quando você já está sentindo desconforto físico. O quarto pensamento é este. Você está sentindo fraco. Isso não é de Deus. Deus não quer que você sofra assim. Esse pensamento confunde fraqueza da carne com derrota espiritual. E essa confusão é fatal, porque faz você interpretar sinais de vitória como sinais de fracasso. Deixe eu explicar. Quando você jejua, seu corpo vai ficar fraco. Isso é biologia básica. Você parou de dar combustível para ele. Mas escute isso. Enquanto seu corpo enfraquece, seu espírito está sendo fortalecido. Essa é que William Kenyon escreveu algo profundo sobre isso. Ele disse que jejum é enforcar o homem exterior para liberar o homem interior. O homem exterior é seu corpo, sua carne, seus desejos físicos. O homem interior é seu espírito regenerado, habitado pelo Espírito Santo. E a única forma de liberar o homem interior completamente é silenciar o homem exterior. Quando seu corpo está gritando por comida, seu espírito está sussurrando revelação. Quando sua carne está fraca, sua autoridade espiritual está no auge. 2 Coríntios 12, 9, Jesus disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não apesar da fraqueza. Na fraqueza. Então, quando você sente fraqueza física durante o jejum, você não está fora da vontade de Deus. Você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Porque é ali, naquele lugar de vulnerabilidade física, que a força espiritual explode. E agora o quinto pensamento. O mais traiçoeiro de todos. Esse jejum não está funcionando. Você não sente nada diferente. Esse pensamento ataca sua fé na eficácia do jejum.
Ele faz você medir resultados espirituais com termômetro emocional. E isso é desastre garantido. Porque jejum não é sobre sentir. Jejum é sobre posicionar. Você não jejua para sentir algo. Você jejua para declarar algo. Você está declarando ao reino espiritual: meu espírito governa minha carne. Você está declarando ao inimigo: eu opero de uma dimensão que você não controla. Você está declarando a Deus: eu confio mais na tua palavra do que nos meus desejos físicos. E essa declaração tem peso legal no reino espiritual. Isaías 58, 6, Deus diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos? Jejum quebra ligaduras, desfaz ataduras, liberta oprimidos. Mas note, não diz que você vai sentir as ligaduras sendo quebradas, diz que elas serão quebradas. A operação acontece no reino invisível. A manifestação pode demorar, mas o decreto já foi liberado no momento em que você começou a jejuar. Então, quando o pensamento não está funcionando a aparecer, rejeite ele imediatamente. Porque ele está medindo com a régua errada. Está avaliando realidade espiritual com percepção natural. E essas duas dimensões não conversam a mesma língua. Agora vamos juntar tudo. Por que esses 5 pensamentos especificamente? Porque cada um ataca uma dimensão diferente do jejum. O primeiro ataca a necessidade. Você não precisa. O segundo ataca o timing. Pode ser depois. O terceiro ataca através do medo. Você vai se machucar. O quarto ataca durante a execução. Isso não é de Deus. O quinto ataca a fé na eficácia. Não está funcionando. É estratégia militar perfeita. 5 frentes de ataque. 5 ângulos diferentes. E se o diabo conseguir vitória em qualquer uma dessas frentes, o jejum é cancelado. Mas aqui está a arma que destrói todos os 5 pensamentos de uma vez. Reconhecimento da fonte. No momento em que você identifica que aquele pensamento não é seu, ele perde 50% do poder. Porque agora você não está debatendo com você mesmo, você está resistindo ao inimigo. E Tiago 4:7 promete: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não pode ficar quando você resiste conscientemente. Então o que você faz quando esses pensamentos aparecerem? Porque eles vão aparecer. Eles sempre aparecem. Primeiro, antes mesmo de começar o jejum, declare em voz alta: eu reconheço que o inimigo vai atacar minha mente durante este jejum. Mas eu decido agora que meu espírito governa, não meus pensamentos. Eu jejuo por obediência à palavra, não por sentimentos. E nenhum pensamento de sabotagem vai me fazer desistir do que Deus mandou fazer. Essa declaração preventiva blinda sua mente. Segundo, quando o pensamento "você não precisa jejuar" aparecer, responda imediatamente. Jesus disse: quando jejuardes, não se. Jejum não é opcional para quem quer operar no nível de autoridade que destrói fortalezas. Eu jejuo porque a palavra manda, não porque eu sinto vontade. Terceiro, quando vier, pode ser depois, diga: o melhor momento é sempre agora. Procrastinação é a arma do inimigo. Eu decido jejuar hoje porque hoje é o dia que o Senhor fez. Quarto, quando o medo vier, declare: meu corpo foi feito para obedecer ao meu espírito. Fraqueza da carne não é sinal de derrota espiritual. É sinal de que eu estou finalmente no controle. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quinto, quando sentir que não está funcionando, confesse: eu não jejuo para sentir resultados. Eu jejuo para declarar autoridade. A operação acontece no reino invisível mesmo quando eu não vejo manifestação visível. Eu creio que ligaduras estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Cada confissão é uma espada. Cada declaração é um golpe contra o reino das trevas. E quando você faz isso consistentemente, os pensamentos começam a perder força. Porque o diabo não consegue competir com alguém que conhece a estratégia dele. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando você vence essa guerra mental. Quando você jejua apesar dos 5 pensamentos, algo muda no reino espiritual. Primeiro, você quebra a dependência da carne. Seu corpo aprende que ele não dita as regras. Segundo, você ativa a clareza espiritual.
Revelação que estava bloqueada pela dominância dos sentidos físicos começa a fluir. Terceiro, você ganha autoridade sobre demônios que antes te dominavam. Porque um crente que controla a própria carne é um crente que espíritos imundos não conseguem manipular. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Jesus, depois de jejuar 40 dias, foi tentado pelo diabo no deserto. Mateus 4. E as 3 tentações foram ataques mentais. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. 3 pensamentos, 3 sugestões, 3 mentiras. E Jesus destruiu todas elas com a mesma arma. Está escrito. Ele não debateu. Ele não raciocinou. Ele não tentou entender. Ele simplesmente declarou a palavra. E o diabo fugiu. Esse é o modelo. Quando os pensamentos vierem, e eles vão vir, você não discute. Você declara a verdade. E a verdade sempre vence. Então comece seu próximo jejum diferente. Comece esperando os 5 pensamentos. Prepare suas confissões antes deles aparecerem. E quando eles vierem, e eles vão vir nos primeiros 30 minutos, você já sabe o que fazer. Reconheça a fonte. Rejeite a mentira. Declare a verdade. E continue jejuando. Porque do outro lado desse desconforto está uma dimensão de autoridade espiritual que o inimigo não pode tocar. Do outro lado dessa batalha mental está a clareza que você nunca teve. Do outro lado desses 5 pensamentos está a vitória que você estava procurando há anos. Mas você só chega lá se vencer a guerra antes mesmo de sentir fome. A batalha do jejum não é travada no estômago. É travada na mente. E agora você sabe exatamente quais são as armas do inimigo. E quando você conhece as armas dele, ele já perdeu. Mas antes de terminar, deixe eu te contar algo que poucos pastores têm coragem de ensinar. Existe um tipo de jejum que o diabo odeia mais do que todos os outros. Não é jejum de 40 dias. Não é jejum de água. É um tipo específico de jejum que a maioria dos cristãos nunca fez. E quando você descobre por que esse jejum é tão poderoso, você vai entender por que quase ninguém ensina isso nas igrejas. Porque esse jejum não ataca apenas a carne. Ele ataca diretamente as fortalezas mentais que o inimigo construiu na sua mente ao longo de anos. Ele quebra padrões de pensamento, destrói ciclos de derrota e libera a revelação que estava bloqueada desde a infância. Mas eu não posso explicar isso em 2 minutos. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual é esse tipo de jejum, como praticá-lo corretamente e por que ele produz resultados que jejuns comuns não produzem. Você não vai querer perder. Porque depois que você vir isso, jejum vai deixar de ser apenas disciplina espiritual e vai se tornar a arma de reset completo que Deus sempre planejou que fosse.